Eu vou colocar algumas questões preliminares a respeito da história do bairro. Aqui, justamente, alô? Tá bom? Tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo aí atrás? Chegue mais próximo, então. Bom, nós vamos começar aqui justamente pela Praça Júlio de Castilhos, que é considerado um portal de entrada no bairro Moinhos de Vento, né, saindo do bairro Independência e entrando no Moinhos de Vento. É considerado um grande portal urbano desse bairro, apesar de, paradoxalmente, não fazer parte formalmente do bairro Moinhos de Vento. A lei que determina os bairros de Porto Alegre, de 59, traça os limites do bairro Moinhos de Vento a partir da rua Doutor Vale. Doutor Vale, a Mariante, no lado sul, indo até a Coronel Bordini, descendo a Coronel Bordini até a Marquês do Pombal, pela Marquês do Pombal até o Morro Ricaldoni, e do Morro Ricaldoni uma linha até a Doutor Vale de novo. Esse é formalmente os limites do bairro Moinhos de Vento. Apesar desses limites, o bairro, né, tem sido historicamente considerado a partir da Praça Júlio de Castilhos, onde nós estamos, né, e vai normalmente até a Coronel Bordini, que é um limite legal. As origens do bairro, como é que um bairro tem origem? Não existe uma única origem. Nós passamos por uma delas, que é justamente que deu um nome ao bairro, que é a Avenida dos Moinhos de Vento, Estrada dos Moinhos de Vento, depois a Avenida Rua Moinhos de Vento, e que mudou de nome em 1933 para 24 de outubro. Alguém sabe qual é essa data? É a Revolução de 30, é a deposição do presidente Washington Luiz, né, e início da Revolução de 30, que levou Getúlio ao poder e criou a República Nova. É a deposição do Washington Luiz. Tá, então essa é uma das origens do bairro. Era uma estrada antiga, né? Porto Alegre tinha várias estradas saindo mais ou menos como os dedos de uma mão, levando ao centro, né? O Caminho Novo, que era Voluntários da Pátria, a Estrada do Freitas, depois Cristóvão Colombo, a Estrada do Moinhos de Vento, que é essa, a 24 de outubro, que continuava na Plínio Brasil Milano, que constituía originalmente a Estrada da Aldeia dos Anjos, porque era a estrada que levava de Porto Alegre a Gravataí. Naquela época era chamada Aldeia dos Anjos, era uma aldeia indígena, né, e levava a Gravataí através do Passo da Areia, depois pela Assis Brasil. A Cristóvão Colombo, que era o caminho do meio, justamente que estava no meio, né, a João Pessoa, que levava a estrada do Mato Grosso, que levava a Viamão, que era a Bento Gonçalves, e aí Praia de Belas, que era o caminho do sul, né, que ia pela Praia de Belas. Então eram vários caminhos. Esse aqui era tradicionalmente o que foi a principal direção de expansão de classe alta de Porto Alegre, em função de estar no divisor de águas. Era a área de maior qualidade ambiental, muito bem insolada, livre de inundações, com grande aprazabilidade do sítio. Então, tradicionalmente, né, as classes de maior renda vieram pela Duque de Caxias, pela Independência e seguiram, né, por aqui. Então essa é uma das origens, né, a Estrada dos Moinhos de Vento, que, como nós já vimos, não tinha moinhos de vento aqui, os moinhos eram lá na esquina com a Barros Cassal. Tá? Essa é uma das origens. Outra origem está aqui do nosso lado direito, que é a Rua Mostardeiro, né? Era a antiga chácara do Antônio Gonçalves, conhecido como Mostardeiro. Ele veio de Rio Grande para Porto Alegre em 1864, criou a Associação Comercial de Porto Alegre, criou o Banco da Província, criou a Companhia de Seguros Terrestres de Porto Alegre, e tinha uma empresa muito sólida que vendia tecidos, principalmente aqueles cobertores de lã mosqueada, que eram chamados mostardeiros, que eram feitos em mostarda, aqueles cobertores de lã. E ele adotou, talvez por ter nascido em mostardas, ou porque a origem do seu negócio eram esses cobertores, adotou o nome de mostardeiro. E tinha uma chácara de 64 hectares, para ter uma ideia do tamanho da chácara, o bairro Moinhos de Vento inteiro tem 82 hectares. Então a chácara dele tinha 64 hectares e ia da 24 de outubro até a Castro Alves, da Ramiro até a Quintino Bocaiúva. A sede da chácara era mais ou menos entre a Schiller e a Vitor Meirelles ali, né? E ele loteou
parte da sua chácara. A Rua Mostardeiro era o caminho para chegar na sua chácara, né? Levou o nome de Rua Mostardeiro. A segunda rua, Dona Laura, é o nome da sua mulher, Dona Laura Resteiro Mostardeiro, então é a Dona Laura aqui embaixo. E uma série de ruas perpendiculares, a Mariante, a Miguel Tostes, que é a Rua Esperança, a antiga Rua Esperança, né? E o Mostardeiro vendeu terras também para uma série de equipamentos tradicionais do bairro, vendeu terra para o Grêmio Porto Alegrense em 1904, ele vendeu 3 hectares ali embaixo, na Baixada, né? E o Grêmio construiu o seu estádio, o Estádio da Baixada, né? Construiu arquibancadas de madeira, o pavilhão de madeira, que depois, quando foi demolido o estádio, foi trocado pelo Ayrton Ferreira da Silva, por isso ele é chamado pavilhão, e trocaram o pavilhão pelo Ayrton, né? E até hoje temos ali embaixo um marco de granito azul, que é mais ou menos onde era o acesso ao estádio da Baixada do Grêmio, que funcionou ali até 1954, quando foi inaugurado o Estádio Olímpico, né? E foi o primeiro estádio com iluminação noturna, ali embaixo, originalmente para 4.000, a arquibancada de madeira era 4.000 pessoas. Foi vendida a terra pelo Emetério Mostardeiro, filho do Mostardeiro. Vendeu terra também, doou terras para o Jockey Club, para o Prado Independência, que existia onde hoje é o Parque Moinhos de Vento, era um dos principais prados de Porto Alegre, no final do século XIX, e é uma das origens do bairro também, onde trouxe gente para cá. Né? Então vendeu para o Prado Independência, depois Prado Moinhos de Vento, depois Derby Club, depois Jockey Club, onde ficou até 1959, quando foi inaugurado o Hipódromo do Cristal, e aí foi transformado depois em parque. Então o Jockey Club saiu dali do parque, foi lá para o Cristal em 59. Essa é outra origem do bairro, né? Essa Chácara Mostardeiro, né? Que deu origem, vou dizer, a todo esse lado do bairro. A terceira origem, que é uma origem antiga também, é o Arraial de São Manuel. Nós vamos terminar o passeio lá. O Arraial de São Manuel é um loteamento da família Freitas Travassos, que eram os donos da floresta, tanto que a Cristóvão Colombo era chamada a Estrada do Freitas, né, por causa era tudo dos Freitas ali. E a família Freitas Travassos fez em 1878, registrou um loteamento chamado Arraial de São Manuel, uma praça central, Praça São Manuel, que hoje é a Praça Maurício Cardoso, onde nós vamos terminar o nosso passeio. Com capela, que foi sede, vamos dizer, sede do Arraial? Não, a questão é de distribuição religiosa. Não é diocese, paróquia, sede da paróquia, até a construção da igreja de São Pedro, ali na Cristóvão Colombo, no final da década de 20. Então, até então, a igrejinha de São Manuel, que estava em pé até o final dos anos 50 ali, né, era a sede da paróquia. Então era um dos arraiais. Porto Alegre naquela época tinha vários arraiais. São Manuel, São Miguel, entre a Santana e o Partenon, Menino Deus, a sua igrejinha lá, e Navegantes, eram os principais arraiais. O bairro passou a crescer a partir do final do século XIX, com a implantação das linhas de bonde a burro inicialmente, iam pela Independência, seguiam pela Mostardeiro, dobravam na Florencio Gartua e seguiam pela 24 de outubro. Em 1908 foram transformados em bondes elétricos, né, que iam até a Quintino, até a Coronel Bordini, né, com uma grande garagem ali mais ou menos onde é a Dr. Timóteo. As ruas sofreram melhoramentos, a hidráulica do Moinhos de Vento foi muito importante também, né? Quando a hidráulica central passou a não dar mais capacidade de atendimento, foi criada uma hidráulica, onde hoje é a hidráulica Moinhos de Vento, que foi encampada pela prefeitura em 1904, dentro do ideário positivista, né? Que a prefeitura tinha que assegurar, vamos dizer, saúde, higiene e tal para a população. A prefeitura encampou em 1904, teve melhoramentos em 1928 e hoje é a hidráulica do DEMAI, aqui a hidráulica Moinhos de Vento, nós vamos passar por ali. Tá? A Praça Júlio de Castilhos é a primeira praça equipada fora do centro de Porto Alegre. Ela existe formalmente desde 1890, desde o início da República, e desde o início, curiosamente, teve o nome do Júlio de Castilhos, que naquela época era vivo. Aí foi o presidente da província durante praticamente todo o início da República, grande prócer do positivismo no Rio Grande do Sul. Tem um monumento a ele
Praça da Matriz, aquele monumento bem no centro da praça, em homenagem ao Júlio de Castilhos, e a praça é homenagem a ele. Tá? É uma praça muito bem configurada, ela é cercada por alguns dos equipamentos importantes do bairro, né? Aqui à direita, onde é o Bradesco, era o antigo Palacete Palmeiro, que foi durante muito tempo a sede da Sociedade Germânica, que era uma sociedade germânica, que até hoje funciona lá em cima do prédio, e que era uma das sociedades importantes dos alemães. O Moinhos de Vento sempre foi um bairro muito forte dos alemães e seus descendentes. O Hospital Alemão, logo aqui abaixo, inaugurado em 1927 com o projeto do Theo Widerspann, depois transformado em Hospital Moinhos de Vento na Segunda Guerra, em função de motivos óbvios, deixou de ser Hospital Alemão em 42 e passou a ser Hospital Moinhos de Vento, levou o nome do bairro. O Colégio Bom Conselho, logo aqui abaixo, também que é uma instituição antiga do bairro, era o antigo colégio das freirinhas franciscanas da Ordem da Caridade, que vinham de bonde para dar aula para meninas numa escolinha aqui no Moinhos de Vento. A partir de 1809 compraram esse local que está aí, foram ampliando, hoje é o Colégio Bom Conselho, outra instituição. Tem alguns edifícios, é uma das praças melhor configuradas de Porto Alegre em termos de espaço urbano, com alguns edifícios muito importantes do movimento moderno e do início da verticalização de Porto Alegre, como o edifício Esplanada, aquele lá, que é considerado um dos 2 melhores edifícios residenciais de Porto Alegre em termos de arquitetura. Projeto do arquiteto uruguaio Román Fresnedo Siri, o mesmo arquiteto que fez o Hipódromo do Cristal. Aqui o edifício Cerro Formoso, o arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça, que é outro dos arquitetos pioneiros do movimento moderno. Era a antiga casa do doutor Amarílio Macedo, da família Macedo. O edifício Armênia, ali do Ari Mazi Canarim, também é um outro edifício do movimento moderno importante. Então é uma praça muito bem configurada, muito bem arborizada, com um exemplar de pau-ferro, dos mais interessantes e importantes de Porto Alegre, que é aquele lá. Uma série de tipas de grande tamanho também ali, e outras árvores. A praça sofreu melhoramentos na década de 30, como os sanitários, o lago, em estilo Art Deco, pelo prefeito Alberto Bins, que morava aqui na frente. Vocês vão passar depois pela Vila Jardim Cristófel, que era a chácara do Frederic Cristófel, que era um cervejeiro, tinha a cervejaria Cristófel, e era sogro do Alberto Bins. Então eles moravam ali, depois lotearam, fizeram a Vila Jardim Cristófel. Logo aqui abaixo tinha a chácara do coronel Frederico Link, que também loteou e tem ali a rua Frederico Link. Frederico Link era coronel da Guarda Nacional, dono do Matadouro São Geraldo, em Guaíba. Foi vereador, foi presidente da Câmara, uma série de coisas. Então são vários edifícios, várias chácaras que foram transformadas em partes do bairro. E uma coisa muito interessante, no centro da praça, vocês têm o meridiano de Porto Alegre, e nesse meridiano estão marcados exatamente o nascer do sol nos solstícios de inverno e de verão e no equinócio. Que legal. Então, se vocês olharem, ali tem uma lista, ali está no solstício de verão, no qual o sol está praticamente alinhado pela Independência, no solstício de inverno, que está bem a norte, lá no fim, e no equinócio, que é o período intermediário. O dia e a noite tem o mesmo número de horas, 6 horas e tal, que em maio e em outubro, de primavera e o de outono. Está marcado no chão, então é uma praça também que tem uma série de ensinamentos muito interessantes. E o edifício Esplanada, em função disso, é um daqueles edifícios relógio, que pode se orientar sobre a época do ano e a hora do dia, que tu está simplesmente observando a sombra naquelas sacadas, que infelizmente agora estão sendo fechadas, e o edifício vai perdendo uma das suas principais qualidades, que era aquela porosidade e aquela luz e sombra das sacadas. Que faziam com que as pessoas pudessem saber, não, eu estou no inverno, estou no verão, em função da sombra do sol nas sacadas do edifício. Era um edifício relógio, praticamente. Então essa é a Praça Júlio de Castilhos. Convido todos depois a voltarem outras vezes à praça, que é uma praça muito, muito interessante, muito bem equipada. E esses bancos são os bancos originais do Auditório Araújo Viana,
feitos pelo Armando Boni, né, quando o auditório era Viana, que é onde hoje é a Assembleia Legislativa, foi demolido para dar lugar à Assembleia, os bancos foram distribuídos em várias praças, entre as quais essa, na Praça Maurício tem alguns, no Demai tem outros, em vários lugares. Então esse banco, o Armando Boni era autor desses, tinha uma fábrica de pré-moldado desses de concreto, e foi o autor do cemitério São Miguel e Almas, também todo ele feito de pré-moldados de concreto. E tem uma casa na Marquês do Pombal, onde hoje funciona o Instituto Naum Turquenich, que é uma casa projetada por ele também. A Flávia Licht diz que vinha hoje no passeio, eu acho que ela é neta do Armando Boni, não estou vendo ela aqui, a Flávia Boni Licht, ela é uma arquiteta. Bom, eu convido todos agora a atravessar com cuidado. Nós vamos seguir pela 24 de outubro, passando pela Jardim Cristófel, e nos encontramos na esquina com a Dr.